Tarde de hoje. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Queremos te apresentar, Senhor querido, o teu filho que vai ministrar a tua palavra. Deus querido, esta palavra ela é poderosa e queremos te pedir, Deus, que fala em cada coração nesta tarde, Pai, através da tua palavra. Usa o teu filho poderosamente mais uma vez nas tuas mãos. Pai querido, e que esta palavra possa alcançar corações nesta tarde. Deus querido, é isso que nós te pedimos. Fala, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, Aleluia. Chegou o momento de nós estarmos refletindo nesse capítulo, que é o 9º capítulo da jornada de leitura bíblica. Chegamos no capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel, e esse capítulo é muito especial. Aleluia, porque Jesus. Glória a Deus. Revela aqui tanto o juízo de Deus, quanto também o livramento do Senhor sobre aqueles que estavam procurando agradar a Deus. Amém? Capítulo 9 do profeta Ezequiel. Nesse capítulo, nós vamos perceber o Senhor levando o profeta a contemplar em uma visão um juízo sendo anunciado, sendo revelado. Porque no capítulo de número 9 e o versículo de número 1 está escrito: então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: vem cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Estamos com um texto da palavra de Deus que trata sobre o juízo ou castigo da cidade de Jerusalém por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades, e apesar da palavra de Deus ser proclamada naquela cidade, em meio àquele povo, eles não se arrependeram. O juízo de Deus, amados ouvintes, sobre um povo, sobre uma pessoa, sobre uma nação, não vem em primeiro lugar simplesmente por causa dos pecados dessas pessoas ou dessa nação, mas sim por conta da falta de arrependimento quanto a esses pecados. Porque a palavra de Deus revela acerca do exemplo da cidade de Nínive, quando Jonas ele profetizou, ele proclamou a palavra de Deus naquela cidade. A Bíblia Sagrada nos revela que Jonas, ao ele terminar de pregar, o povo da cidade de Nínive se arrependeu dos seus pecados. O povo da cidade de Nínive se arrependeu. O rei, as pessoas, até mesmo os animais jejuaram em uma demonstração de arrependimento. É isso que a palavra de Deus nos revela. E por eles terem se arrependido, o juízo de Deus sobre a cidade de Nínive, que era que em 40 dias, aquela cidade seria destruída, então o juízo de Deus foi mudado. Em vez de destruição, houve a misericórdia de Deus sobre aquela cidade, pastora Tereza. Amém? Eu quero cumprimentar os irmãos que chegam aqui participando por meio do Facebook. A vida aí da obreira Selma, irmão Edson, obreira Fabiana, irmã Elza, várias pessoas chegando lá no Facebook. Vocês são bem-vindos nesta tarde de programação. E nós podemos perceber que no capítulo 9, o profeta Ezequiel está tendo uma visão, a qual o Senhor lhe mostra, acerca, primeiro, das abominações ocultas na cidade de Jerusalém, inclusive no templo de Deus,
E agora ele está na continuidade desta visão, contemplando o castigo por causa das abominações e por causa do pecado. E o porquê desse castigo? Porque faltou arrependimento, apesar da mensagem a qual Deus usou os profetas, como o profeta Jeremias e outros profetas mais, para alertar o povo quanto ao seu pecado, e a Bíblia diz que eles não se arrependeram. E aqui no capítulo 9 foi designado seis seres com armas destruidoras na mão para percorrer a cidade de Jerusalém e matar várias pessoas e destruir, aplicar o juízo de morte sobre várias pessoas naquela cidade, a saber, em Jerusalém, aqueles que estavam em seus pecados. Então, vai percorrer a cidade 6 anjos, ou 6 seres ali, para executar o juízo. Isso é o que está aqui na visão. E o que eu quero observar com você, à luz da palavra de Deus, que o Senhor, ele determinou algumas coisas em meio a esse período de juízo. Primeiro, a Bíblia revela que Deus ordenou que um ser vestido de linho, um homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba na cintura, o Senhor disse para esse ser, ou para esse homem vestido de linho, olha, entra ou passe pelo meio de Jerusalém e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Deus está dizendo para esse homem vestido de linho, marca a testa daqueles que não estão conformados com a iniquidade, com o pecado, com as abominações de Jerusalém. Marque aqueles que estão gemendo. A Bíblia revela em Romanos, capítulo 8, que ali tem um grupo de pessoas ou alguns elementos que vai gemer por causa das abominações também da terra. A Bíblia fala que, primeiro, a natureza geme. Até mesmo a natureza, irmã Fabiana, até mesmo a natureza, pastora Teresa, ela geme por conta de que do pecado da humanidade. Porque os dias em que nós estamos vivendo, pastor Marcelo, Deus abençoe, não é tão diferente desses dias aqui, dos dias do profeta Ezequiel. Os dias que nós estamos vivendo são dias onde as abominações não estão apenas a nível de uma cidade ou de uma nação, mas as abominações estão a nível mundial, e é por isso que vem o juízo. E está por vir um tempo de juízo que a Bíblia Sagrada vai revelar também sobre toda a terra. Então, alguns elementos a gemer. A natureza geme. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a natureza geme e ela está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Segundo, a Bíblia diz que aqueles que, aleluia, nasceram de novo e o Espírito Santo habita neles, também geme. Eles estão gemendo e inconformados com as abominações, com a situação que está o mundo em meio a esse tempo que nós estamos a viver. Há uma diferença, segundo a Bíblia Sagrada, entre o justo e o ímpio. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus verdadeiramente e que não serve. Há pessoas que, diante das abominações, diante do pecado, iniquidades, transgressões, abominações e blasfêmias do tempo presente, muitas pessoas estão se alegrando, se divertindo diante do pecado. Tem pessoas, observe, que, por exemplo, abominações como idolatria, pessoas que estão entregues à idolatria e para muitos está tudo bem, e nós temos também que analisar se não tem idolatria oculta dentro de nós,
É importante cada um examinar-se a si mesmo, se não tem abominação na própria vida e a pessoa se divertindo com algo que Deus está triste, que o Espírito Santo, conforme Efésios 4:30, está triste. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então é importante nós entendermos que aqueles que o Espírito Santo habita verdadeiramente nessa pessoa, aqueles que amam a Deus e a sua palavra, não está conformado com o mundo, não. É verdade, meu Deus. Não está conformado com o pecado, não. Não está acomodado e dizendo, diante das abominações que a palavra de Deus diz que é pecado, que não agrada ao Senhor, das transgressões, das iniquidades. Estas pessoas que temem a Deus, que ama a Deus, que ama a sua palavra, que o Espírito Santo habita nessa pessoa, não está tranquilo, não. A Bíblia diz que essas pessoas gemem, está sofrendo. Como o profeta Jeremias e os demais profetas, que quando saía na rua e via tanta abominação, eles se entristeciam, choravam por causa disso. Interessante que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele, no tempo em que ele esteve cumprindo o seu ministério na terra, ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. É o gemido por causa do pecado do povo, da humanidade. Jesus disse assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. E ele diz, quantas vezes eu quis recolher você debaixo das minhas asas, como uma galinha que cobre, que protege os seus pintinhos. Eu queria proteger vocês, mas vocês não quisessem e rejeitassem, ou não percebesse o tempo da visitação do Senhor. Então, os filhos de Deus, eles gemem. E por que eles gemem? Por que eles sofrem? Por que eles suspiram? Se angustia, até mesmo se angustia, é por causa das abominações que está na terra. Porque o povo de Deus tem luz. Tem a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. O povo de Deus que tem consciência bíblica, que conhece a verdade, e a verdade os tem libertado, sabe para onde que a abominação leva, para onde que o pecado leva a humanidade. A Bíblia diz que o pecado é a desgraça dos povos. A Bíblia diz que o pecado e a iniquidade, as abominações, lança as pessoas no inferno. Deus poderoso. Uma nação, ela é destruída por causa do pecado. Pastor, quem tem essa consciência? Os filhos de Deus. Aqueles que examinam a palavra do Senhor. Aqueles que têm luz para perceber os rumos pela qual a humanidade está caminhando e o fim das pessoas que está nesse estado. Então essas pessoas gemem, conforme aqui o versículo de número 4 enfatiza. Pessoas que suspiram e gemem por causa das abominações que sucedem no meio dela. Por que não se lembrar de Elias, que sofria por causa do pecado do povo? A Bíblia revela até mesmo que Ló, apesar dele ter tomado uma decisão de ir para Sodoma, mas quando ele estava lá, a Bíblia diz em 2 Pedro 2, versículos 8, 9, que o justo Ló, ele afligia a sua alma todos os dias, por causa do comportamento insubordinado de Sodoma e Gomorra. Em Sodoma era praticado a sodomia, o homossexualismo, a prática entre mulher com mulher e homem com homem, a sodomia, a entrega
as orgias, a embriaguez, a violência, conforme a palavra de Deus revela. Jesus. E isso levou aquele povo à destruição. Mas aquele que ele teme a Deus, ele se incomoda, a alma, o espírito se aflige conforme essa palavra. E aqui a Bíblia Sagrada revela, nesse texto, sobre a cidade de Jerusalém, que havia muitas abominações, mas aqueles que suspiravam e gemiam por causa dessas abominações foram marcados por Deus. Um homem vestido de linho marcou, dizendo, olha, quando vier o tempo do juízo, do julgamento, da condenação nessa cidade, marque essas pessoas para que eles não sejam punidos com o ímpio, porque Deus, guarde isso aqui, o Senhor, ele sabe identificar e ele separa, ele faz diferença entre o justo e o ímpio. Louvado seja Deus. Deus, ele faz diferença entre aquele que teme a Deus e os que não temem. Malaquias 3,18 está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Tem diferença diante de Deus. Então o Senhor vai dizer, marque aqueles que são justos, aqueles que gemem por causa das abominações. Marque esses que não estão se alegrando com o pecado, fazendo festa com o pecado. Pastor, eu posso fazer festa? Eu posso me alegrar? Eu posso me divertir? Pode. Deus, ele é um Deus festivo. O povo de Deus foi estabelecido festas no meio do povo de Deus. E o que eu não posso? O que Deus não quer é que a gente faça festa com pecado. Verdade. Agora, se você pensar e analisar a humanidade nos nossos dias, na visão de muitos, para ter alegria tem que ter o pecado junto. Para ter alegria tem que ter embriaguez, tem que encher a cara de cachaça. Para ter alegria tem que ter prostituição, tem que ter músicas profanas que promove orgias. Pode perceber a letra das músicas que é composta por muitos compositores hoje, a qual promove o quê? Traição entre a mulher trair o seu esposo, o marido trair a sua esposa, como se isso fosse normal. Isso diante de Deus é abominação. Então, para ter alegria tem que ter esse tipo de música. Tem que ter música que promove a luxúria, as orgias. Para ter alegria para muitas pessoas é necessário ter essas coisas. Então, quando o Senhor olha para essa realidade no mundo em que nós estamos vivendo, isso é abominável diante de Deus. Deus poderoso, tu és santo, Jesus. Então, quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, a Bíblia diz que o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém veio por causa das abominações, idolatria, pessoas que estavam trocando o verdadeiro Deus, né, por ídolos. Pessoas que olhavam para o sol e estavam adorando o sol. A criatura, né, adorando algo que é criatura também, que foi criado por Deus, que é o sol. Em vez de adorar o Criador, estava adorando a criatura. A abominação. Então veio o juízo, mas a Bíblia diz que veio também o livramento para aqueles que não estavam conformados com aquela situação. Pastor, por que essa mensagem? Por que essa pregação? Por que dessas mensagens que está sendo pregada? Porque Deus te ama. Glória a Deus, aleluia. Tem um texto nas Escrituras que diz assim, em Timóteo capítulo 3, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada.
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito Glória a Deus, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Santo é o seu Por que nome. está essa mensagem está sendo pregada nessa tarde? Porque, primeiro, porque Deus te ama, nos ama. E o amor de Deus é demonstrado quando a palavra dele está sendo pregada. O amor de Deus é demonstrado quando Deus levanta um servo dele para pregar o evangelho, pregar uma mensagem Deus de poderoso, arrependimento. Santo é o seu nome. O amor de Deus não é demonstrado só quando ele está te dando uma palavra, por exemplo, dizendo eu te amo, meu filho, vai ficar tudo bem, eu estou contigo, Deus, Santo é o seu né? nome. Te dá uma palavra de conforto, mas o amor de Deus também é demonstrado quando ele confronta o homem nos seus pecados e diz, se arrependa. Porque através do arrependimento, da conversão, é que vai vir a salvação, é que vai vir o livramento, é que um decreto de destruição, de juízo, pode ser mudado de sobre a vida de uma pessoa, de um ser humano. Jesus, glória a Deus. Então, meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, você que está agora nesta sintonia, por que essa mensagem está sendo compartilhada? Porque a Bíblia revela aqui também que toda a Escritura, ela é poderosa, ela é útil para o ensino, quer dizer, o que aconteceu no passado, o ensinamento, as lições do que aconteceu no passado, os fatos do passado podem ensinar no presente. Verdade. Se as Escrituras traz para nós exemplos do passado e para ser aplicado no presente, é Deus dizendo assim, que a única maneira de haver livramento e salvação na humanidade no dia que se chama hoje, é olhar para o exemplo do passado, daqueles que se arrependeram e foram salvos. Verdade, Jesus. Pastor, o que é isso? É o amor de Deus. Porque a palavra escrita, porque a palavra está para nós aqui hoje, por conta do amor de Deus para com as nossas vidas. Glória a Jesus. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Arrependimento. Mudança de vida. Mudança de caráter. Louvado seja o seu Pastor, nome. e se eu me arrepender dos meus pecados, se eu me voltar para Cristo, se eu me voltar para o Evangelho, para os princípios da palavra de Deus, ainda há esperança? Há esperança. Porque a porta da graça, pastor, ainda está aberta. A porta da graça está aberta. A porta da salvação ainda está aberta. Jesus declarou dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele está dizendo, vai encontrar alimento. O alimento diário. Glória a Deus. O alimento que vai te sustentar. O alimento que realmente vai trazer vida para a tua alma. O alimento que vai te vivificar. Jesus declarou dizendo, as palavras que eu vos tenho dito Glória são a espírito Deus. e vida. Jesus está te chamando. Pastor, mas alguém pode estar dizendo, o senhor não tem noção do que eu já fiz. O senhor não tem noção dos pecados que eu já cometi. Posso falar algo para você? Teve um homem que ele era o perseguidor da igreja. O nome dele, como que é, pastora? Saulo de Tarso. Perseguidor, prendia crente, consentia com a morte daqueles que servia a Deus. Esse era Saulo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E Saulo de Tarso, ao ele ter esse encontro com Jesus, ouvir a sua voz, ter aquela experiência com ele, ele se arrependeu.
e foi salvo. Glória a Deus. Depois ele vai se tornar uma testemunha de Jesus. Alguém que vai pregar o evangelho. E ele vai dizer assim, olha, teve jeito para mim. O principal dos pecadores. Ele expõe que tudo que ele estava fazendo em um tempo de ignorância. Ele não conhecia a verdade. Ele achava, inclusive, que ele estava certo. Verdade, estava errando sem conhecer, né? Exatamente. Quantas pessoas que estão na mesma situação que Paulo, né? Verdade. Nós usamos um termo de vez em quando que diz assim, tem pessoas que estão sinceramente errado. Ele é sincero, só que mesmo sendo sincero, ele está errado. Por quê? Porque aquele que não tem um compromisso com Cristo, aquele que está em seus pecados, na idolatria, no engano, enfim, longe da fé de Jesus e em Cristo, ele às vezes pode até ser sincero no caminho que ele está seguindo, mas ele está sinceramente errado. Porque Jesus um dia declarou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você que está ouvindo a palavra de Deus e esteja dizendo, pastor, já cometi vários pecados. Tem jeito para mim? Tem. Aleluia. Glória Porque a Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pagou a dívida do principal dos pecadores, mas daquele que se arrepende. Que o Senhor quer encontrar em nós fé e arrependimento. Quando você crê nesse evangelho, no evangelho, e realmente se arrepende, independente dos caminhos que você já trilhou, tem jeito para você. Se mudar de rota, se mudar de caminho, crendo no evangelho e decidir agora seguir o caminho de Jesus, tem jeito para você. Assim como o Senhor, até o último momento, na história do povo de Deus, o último momento, a mensagem de arrependimento sendo pregada com uma expectativa, uma resposta. A expectativa de Deus, quando a palavra dele está sendo proclamada, meu amigo, verdade, meu Deus, é uma resposta tua, uma resposta de coração. E essa resposta não é outra senão eu creio. Aleluia. Não é outra senão a partir de hoje eu vou mudar de rota. Louvado seja Deus, santo é o Senhor. Zaqueu demonstrou arrependimento. E ele disse, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, vou restituir. É uma atitude de arrependimento, é fruto de arrependimento. Aí Jesus disse assim, hoje veio salvação Glória a esta casa. Aleluia, Jesus. Por que Jesus disse isso? E quando Jesus disse isso? Quando Zaqueu disse, eu resolvo. Ele está dizendo, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão. Pastor, quando que a salvação vai chegar na minha casa? Pode ser hoje, mas você precisa tomar uma decisão. Interessante que muitas pessoas estão dizendo assim, eu estou esperando Deus fazer algo para mim servir a Ele. Não, Ele já fez. Verdade. Eu estou esperando Deus fazer algo para minha vida mudar. Ele já fez. Aleluia, glória a Deus. Gente vê, pastor, ali na vida de Zaqueu, que ele tomou uma decisão. Ele queria ver Jesus, então ele deu o primeiro passo. Só que ele não imaginava que Jesus ia chamar ele. Quando ele dá o primeiro passo, eu quero ver esse Jesus que vai passar, que sobe na figueira. Jesus está passando ali, olha para cima, Zaqueu, desce daí, né? Então, ele deu o passo, mas Jesus estava também interessado em mudar a vida de Zaqueu. Quem sabe você nessa tarde está aí da mesma maneira que Zaqueu, mas às vezes você não quer dar o seu primeiro passo.
não quer ver Jesus, não quer ir a nenhum lugar onde fala de Jesus. E quando você tomar essa decisão, que vai num lugar onde fala de Jesus, Jesus vai falar com você, vem. Aleluia. Igual ele fez com Zaqueu, desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. E se você fizer isso, der o seu primeiro passo, Jesus vai te convidar e vai te receber. E sua vida vai ser transformada, sua vida vai ser mudada. Glória a Deus. Porque o prazer de Jesus é transformar vidas, é libertar vidas. O prazer de Jesus é que as vidas sejam salvas, sejam libertas. É que não vai para o inferno, mas é que venha entrar pelo caminho, pela porta que está aberta, esperando por você. Amém, meus amados irmãos? Olha que palavra maravilhosa. E algo que acaba, enfim, findando as desculpas a qual muitas pessoas estão dando. É verdade. Né? Porque tem muita gente que está dando desculpas. Quando Deus me chamar, eu vou. Quando Deus me chamar, eu vou me entregar. Quando Deus me chamar, porque tudo tem a hora certa. Quando Deus me chamar, meu querido, ele já está chamando. É agora, né? É hoje. Olha só o que o pastor Sérgio Paulo escreveu aqui. Deuteronômio 30:15. Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, o Senhor, ele faz uma proposta quando? Quando? Hoje. Hoje. Olha só essa palavra aqui, não é amanhã. Hoje tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. O que é a vida? É a salvação, a vida eterna. Para nós hoje aqui é a vida eterna. Para escapar da morte e do mal. É verdade. Então essa é a proposta do Senhor e não tem mais desculpa. Hoje eu estava falando com a minha mãe, que há pouco tempo atrás o Senhor me deu uma visão, isso acerca da obra de Deus. Mas essa revelação, essa visão, esse princípio bíblico é acerca da obra, mas também para a humanidade é acerca da salvação. Louvado seja Deus. O Senhor mostrava um relógio e dizia, o tempo está passando. Para quem tem o chamado, Deus está chamando para servi-lo e fazer a vontade dele, a obra dele, não é amanhã. O tempo que Deus está chamando é o tempo que se chama hoje. E o Senhor me mostrava um relógio e o ponteiro se aproximando da meia-noite. E o Senhor mostrando, olha, o tempo está findando. Então o tempo de fazer a minha obra, de se posicionar, de as promessas de Deus, o propósito de Deus, a chamada do Senhor se concretizar, não é amanhã, é hoje. Louvado seja Deus. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Um dia Jesus está passando por um caminho com seus discípulos e tinha um homem cego na beira do caminho. E os discípulos disseram, mestre, quem pecou foi esse ou foi seus pais para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele pecou e nem seus pais, mas é para que nele se manifeste as obras de Deus. Glória a Deus, santo é o seu nome. As obras de Deus. Aí a Bíblia Sagrada nos revela que Jesus agora, ele faz lodo, cura aquele cego, mas Jesus libera uma palavra para os seus discípulos dizendo, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quantas pessoas que estão dizendo, olha, o ano que vem, a semana que vem, o mês que vem, eu vou fazer a obra. O ano que vem, a semana que vem, o mês que vem, amanhã,
eu vou entregar a minha vida para Jesus. Eu vou me comprometer com o Evangelho. E está deixando sempre para o outro dia, quando nós estamos vendo aqui. O tempo que o Senhor nos deu é o tempo que se chama hoje. Enquanto é dia. Isso é verdade, Jesus. É agora. O tempo para quê, pastor? Para entregar-se para o Evangelho. Receber a vida eterna. Tomar a decisão de, aleluia, mudar de vida, de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para os servos de Deus que estão ouvindo a palavra de Deus neste momento, a palavra de Deus para alguns é: pare de dar desculpa. A hora que Deus está nos chamando é a hora que se chama hoje. Para de dar desculpa, de dizer: eu não tenho capacidade. Outros que dizem assim: eu não vou por causa do meu marido. Eu não faço a obra de Deus por causa da minha mulher. Eu não me posiciono na condição que o Senhor quer por causa de A, de B, de C. Para de dar desculpa. Porque vai chegar um dia que é você que vai comparecer diante do Senhor. Para quem já teme a Deus, a Bíblia diz assim: todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um receberá, bem ou mal, diante daquilo que foi feito. Quer dizer, é individualmente a prestação de conta. Para aquele que ainda não entregou a sua vida para Cristo e continua na incredulidade, um dia vai comparecer diante do tribunal ou do juízo do grande trono branco, chamado juízo final. E lá vai comparecer diante do Todo-Poderoso e será julgado. Louvado seja o teu nome. E muitos receberão juízo e serão condenados, não por causa dos seus pecados, mas porque rejeitou a graça. Porque quando estava no dia 2/8 de 2022, 14 horas e 34 minutos, ouvindo a palavra de Deus, rejeitou a graça. Tudo isso fica registrado, esse momento aqui que nós estamos vivendo, que nós estamos aqui nessa rádio, na Rádio Eloí, através também do aplicativo Facebook, e que tem alguém que está ouvindo a palavra de Deus em algum lugar da cidade de Campinas e também do Brasil. Esse momento está registrado diante do Todo-Poderoso, que você estava e que você está ouvindo a palavra de Deus, e que Deus falou contigo nesse dia através da sua palavra e levou você a um posicionamento, a tomar uma decisão. E essa decisão você pode tomar hoje. O dia que Deus está nos dando é o dia que se chama hoje. O Senhor disse para Zaqueu quando ele decidiu: faça igual Zaqueu. Zaqueu, ele recebeu Jesus na casa dele e resolveu mostrar fruto de arrependimento, resolveu mudar de vida. É uma virada de 180 graus. Mudou de rota e agora eu vou seguir Jesus. A partir de hoje, né, irmão Antônio? A partir de hoje, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A partir de hoje eu decidi. É uma decisão. Não é Deus que vai tomar essa decisão por você. Não é tua mulher que vai tomar essa decisão por você. Não é teu filho que vai tomar essa decisão por você. Essa decisão é individual. No teu coração, você que está ouvindo a palavra da verdade, nela crê, pode tomar uma decisão hoje. Zaqueu disse: resolvo. Aleluia. Pastor, o que é resolvo? É decidir. Mas e se alguém dissesse assim: não, não faz isso não? Ele está dizendo: eu decidi. Posso falar algo de Deus para pessoas que estão ouvindo a palavra? Eu não planejei essa ênfase na mensagem, mas posso dizer algo? Para de ficar dando ouvido à conversa do outro. Verdade. Daquele que está dizendo: ah, não, mas aí você vai mesmo se converter, meu querido. O que está em jogo não é um momento, não é um amigo, não é um colega de bar.
não é uma vizinha, não é alguém que vai dar risada de você dizendo, agora você é irmã, agora você é irmão. Não, não, não. O que está em jogo não é uma amizade ou a companhia, não. O que está em jogo é a tua salvação. O que está em jogo é a tua eternidade. Aleluia, o que está em jogo é o seu relacionamento com o autor da vida, com aquele que te criou, com aquele que te ama, com aquele que entregou-se a si mesmo na cruz do Calvário para te salvar. É Ele que perdoa os seus pecados, é Ele que te dá salvação e vida eterna. Mas aqui eu disse, resolvo, estou resolvido, tomei uma decisão. E quem toma uma decisão, o Senhor faz uma declaração acerca dele. Tem um texto em Mateus que diz que aquele que me confessar diante dos homens, o Senhor Jesus disse, eu também o confessarei diante do Pai que está no céu e dos seus santos anjos. Pastor, o que é isso? Deixa eu lhe dizer. Ele confessar é o quê? A declaração de que aquela pessoa lhe pertence. Porque para ser salvo é necessário confessar Jesus, crer nele, se arrepender dos pecados e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Aí no céu ele diz, a partir de hoje, aquele ali é salvo, aquele ali recebeu vida, porque ele me recebeu. Diante do céu, o seu nome vai estar registrado no livro da vida e você vai ser reconhecido como cidadão do céu. Glória a Deus. Quem que faz essa declaração? É o pastor? Não. É o presbítero? Não. É o meu pai? Não. É minha esposa? Não. Quem declara é Cristo. Ele disse para Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Por causa da fé dele. Ele tomou a decisão pela fé. Tome hoje essa decisão e, por certo, Jesus vai te receber e confessar o seu nome diante do Pai que está no céu e diante dos anjos de Deus. Aleluia. Você que tomou a decisão de entregar a vida para Cristo nessa tarde, de reconciliar com Ele. Fale com Ele agora, confesse os seus pecados, peça perdão e diga, me recebe, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Me recebe, Jesus. E, por certo, Ele hoje está declarando para vocês e a sua família, aqueles que estão o recebendo, que salvação está entrando na tua vida e na tua Aleluia. Glória casa. a Deus. Pastora, ora ao Senhor, apresentando as vidas que ouviu a palavra de Deus e decidiu, na tarde de hoje, fazer um pacto, uma aliança com o Senhor Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta palavra poderosa da parte do Senhor para os nossos corações. Sim. Pai, eu te agradeço pela vida dos ouvintes. Pai, aqueles que estão recebendo o Senhor como Salvador das vossas vidas, recebendo a tua palavra. Visita, meu Deus, com a tua graça. Fortalece esse homem, esta mulher, e que ele possa tomar a decisão, Pai querido, de ir para a tua casa, te servir, Senhor. Obrigado, Deus, por mais este dia, mais esta tarde, na tua presença. Obrigado, Pai, pela vida do teu servo, que transmitiu a tua palavra. Aleluia. Muito obrigado, Pai, pela sua oportunidade dada, Senhor. Pela transmissão da tua palavra para os corações, onde, Deus querido, vidas têm tido a oportunidade, Pai querido, de ouvir a tua palavra e de fazer um concerto contigo. Muito obrigado, Senhor, Senhor, com cada vida nesta tarde. Aleluia, glória a Deus. É tudo que nós já te pedimos e te agradecemos, Pai. Que estas vidas, Senhor, possa procurar uma igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. E dá o seu nome. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E continuar te servindo, Senhor. Dê graça, dê força. Os ouvintes, Pai querido, não deixa, Pai, que Satanás rouba a tua palavra, esta semente que foi colocada nesses corações, mas que elas possam germinar, crescer e que essas vidas possam dar fruto para a glória do teu nome.
Muito obrigado, Jesus. Muito Amém. obrigado. Amém. Graças a Aleluia. Deus. Maravilha. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Glória a que bom, Deus. né? Podemos estar juntos mais uma Obrigado, tarde, né? Jesus. Que o Senhor nos concedeu. Amém? Nós já vamos encerrar a programação, mas antes eu quero convidar você para que amanhã, a partir das 19 horas, esteja junto com a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pedra Fundamental, na rua 5, número 23, Aleluia, na Jesus. Chácara Bela Vista. Obrigado, meu Deus. Amém? Você que entregou a vida para Cristo nessa tarde, Verdade, esteja amanhã à glória noite, a Deus. a partir das 19 horas, em o nome de Jesus. Receba no Senhor força para estar presente, cultuando ao Senhor. Aleluia, E Jesus. fortalecendo Santo é o teu a nome, sua Pai. fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Demais informações, você pode mandar mensagem para nós no 199-8310-1019, que é o nosso WhatsApp, para você estar falando conosco, aleluia, aqui na programação Compartilhando Vida e também acerca do endereço da igreja, para você estar junto conosco. Amém? Que Deus abençoe tua vida. A pastora também dê a sua saudação final para a gente encerrar. A paz do Senhor, boa tarde, fica com Deus. Maravilha! Que Deus abençoe a vida de todos os ouvintes. Obrigado pela sua audiência. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela tua verdadeira felicidade. Aleluia. Felicidade verdadeira somente em Jesus. Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.